Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Veremos hoje um novo assunto, desta vez estudando palavras. Como essas palavras elas podem ser compostas, ok? Anteriormente, em outros capítulos, vimos aí o processo de formação de palavras, certo? Foi possível aí verificar cada elemento que vem aí a compor uma palavra, tá certo? Já hoje veremos aí composição de palavras e essa composição ela poderá ocorrer de duas formas. Vamos lá verificar cada uma delas? Então, como falei para vocês, formação das palavras por composição. Como vocês podem observar, já foram estudados aí os processos de formação de palavras por derivação prefixal e por derivação sufixal. O que seria isso? Só recapitulando, é justamente aquele processo que a gente faz aí o acréscimo de sentido com o uso de um prefixo ou um sufixo, tá certo? Só lembrando que prefixo é aquele termo que acrescentamos antes do radical e o sufixo aquele que acrescentamos após o radical, ok? Com o facilitamento pela vogal temática, tudo bem? Então, o processo de formação, vamos aqui, pronto. O processo de formação de palavras por composição refere-se à associação de duas, certo? Como vocês podem observar, já podem destacar no material de vocês, a associação de duas ou mais palavras, ou radicais, para formar um novo termo com sentido novo, tudo bem? Essa nova palavra é chamada de palavra composta, como vocês podem observar aqui. Aguardente, guarda-chuva, mal me quer. Essas duas palavras, elas passaram por uma formação que veio a ser composta por dois processos, certo? Então, quais seriam esses dois processos? O primeiro vou mostrar para vocês nesse exato momento, que é a justaposição. Como vocês podem observar pela própria palavra, justaposição. Olha aqui, justaposição. O que seria esse processo de composição? Nesse processo de composição de palavra, não há nenhuma perda durante a união. Por isso está aí o nome, justaposição. Quando as palavras se unem sem que haja alteração fonética ou gráfica. Ou seja, o som não irá mudar, a grafia também não irá mudar. Há uma composição por justaposição. Na própria palavra justaposição ocorre esse processo. Olha aí, justaposição. Imagine aí como é as outras palavras que são formadas por esse tipo de composição. Então, nesse caso, as palavras primitivas, quando unidas, continuam sendo escritas e pronunciadas da mesma forma. Notem neste exemplo aqui. Passa tempo. Passa e tempo. Ou seja, fiz a união de duas palavras. Em nenhum momento ocorreu a perda, certo? Não verificamos nenhuma perda aqui nestas duas palavras. Podemos verificar a mesma situação na palavra girassol. Na palavra girassol, gira-sol. Obviamente que, de acordo com a nova ortografia, foi preciso aí duplicar a consoante da segunda palavra. E couve-flor, ok? Couve-flor, do mesmo jeito que houve a união de dois elementos sem ocorrer nenhuma perda, seja fonética ou gráfica. Obviamente que teremos algumas palavras unidas por justaposição, que elas poderão apresentar hífen ou não. Vamos verificar alguns exemplos mais adiante. Vamos agora conhecer um outro processo de composição, que seria a aglutinação. Como você pode observar, lá na justaposição não vai ocorrer nenhuma perda, diferente do que poderá ocorrer
Na aglutinação. Na aglutinação, essa composição, para compor aí uma nova palavra, haverá perda sim. Então vamos aqui. Quando as palavras se unem e existe perda de elementos fonéticos, há a composição por aglutinação. Nesses casos, normalmente o primeiro termo perde algum elemento fonético, o que resulta na alteração da pronúncia da palavra primitiva. Aqui você tem planalto, no caso, como você está observando aqui, o primeiro termo perde algum elemento. Antes, tínhamos, da formação desta palavra aqui, tínhamos plano alto, fazendo a união, fazendo esta aglutinação, você pode perceber que a palavra plano, ela perdeu algum elemento fonético, certo? Então ficou planalto. O mesmo ocorreu aqui, fidalgo, vinagre. Essas palavras aqui, elas passaram por um processo de aglutinação, onde o primeiro termo acabou perdendo algum elemento para facilitar a união com o segundo termo. Vamos verificar aqui a análise de cada uma delas. Planalto, plano mais alto. Filho mais de mais algo. Pode notar que você teve a união de 3 termos e resultou na palavra fidalgo. Temos aqui vinho mais acre. Resultou em quê? Vinagre. Como você pode observar, nesse caso veio ocorrer aqui a alteração tanto no primeiro termo quanto no segundo. Vinagre, vinho mais acre, ficou vinagre. Então, esse seria o processo de aglutinação. Certo, gente? Então, resumindo, você pode observar no processo de justaposição, o processo de composição por justaposição, não há alteração fonética nem gráfica, apenas faça a união destas duas palavras, sem prejuízo para uma e muito menos para a outra. Já na aglutinação, você pode observar que, falei prejuízo, mas na verdade é apenas uma alocação gráfica aí, para facilitar a união. Mas mesmo assim vai ocorrer uma perda apenas de elemento, mas prejuízo nada disso, certo? Então, na aglutinação vai ocorrer a perda de elemento, ok? Então, basta lembrar desse pequeno detalhe. Justaposição, não há perda. Na aglutinação, haverá perda, sim, ok? Vamos nos aprofundarmos mais ainda. Exemplos de palavras compostas por justaposição. Posso ter aí mal me quer, como você pode observar, mal, temos aí o pronome pessoal, me, e temos aí o verbo no infinitivo, quer, mal me quer. Como você pode observar, não há nenhuma perda. Mal me quer, assim vai acontecer, manda-chuva, paraquedas, passa-tempo, pontapé, vai e vem, varapau, ok? Podemos ter aí a união, podemos ter aí a formação de palavra por composição, certo? Através da justaposição, sendo aí com a utilização de hífen. Já vimos sem a utilização de hífen, já vimos e estamos vendo agora com a utilização de hífen. Muita atenção nesses casos. Segunda-feira. A palavra segunda-feira, ela é composta aí por justaposição? Perfeitamente. Não houve nenhuma perda para nenhum dos dois elementos que aí estão. Arco-íris, decreto-lei, ano-luz, fim de semana, dia a dia, sala de jantar, cão de guarda, cor de vinho. Todas estas palavras foram formadas aí por justaposição. São compostas por justaposição. Agora, exemplos de palavras que são compostas por aglutinação, ou seja, onde o primeiro termo vai perder, certo? Um elemento para receber o segundo. Aguardente, água mais ardente, como você pode observar aí, para formar esta palavra aqui, aguardente. Teve a união de água mais ardente. Nesse caso aqui, o primeiro elemento
apresentou aí uma perda. Destarde, desta, destarte, perdão. No caso aí teve a união desta mais arte, ok? Desarte, dessa mais arte. Embora, em mais boa, mais hora. Então deu origem aí a palavra embora. Fidalgo, filho de algo. Pernalta, perna alta. Planalto, plano alto. Vinagre, vinho acre, como já vimos anteriormente. Então, eu espero que você tenha compreendido bem e, após esta explicação, você irá resolver as questões que estão sendo propostas aí na sua agenda. Tudo bem? Então, turma, foi essa a nossa aula hoje, foi o assunto explorado, foi esse. Então, agora é só fazer as atividades que estão sendo propostas. Ok? Tchau, até a próxima.